pessoas, como eu já tinha avisado vocês ontem, a aula hoje entrou um pouquinho mais tarde. Eu vi que tem bastante directs aqui, mas é que eu não consegui responder porque eu tava trabalhando hoje. Mas nós vamos continuar colorindo essa ilustração aqui, que você pode baixar gratuitamente clicando no link aqui na bio do Como Colorir. Só você clicar lá, você vai ser direcionado ao site, que vai direcionar você ao Drive. E você pode vir colorir aqui junto comigo. Daqui a pouco eu respondo todos vocês e já vamos começar. It's a lovely day today, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope... Então, para hoje, a ideia é colorir todo o restante da estrutura da janela. E para isso, eu pensei em fazer com cores neutras, para que eu possa chamar mais a atenção aqui na hora de fazer esse colorido aqui da ilustração. Então, eu decidi usar essas duas cores para fazer um efeito de madeira bem clarinho aqui nessa janela. Essa cor aqui, ela se chama areia, e essa aqui é um marrom claro, essa outra aqui. Eu vou começar primeiro com o tom areia, e eu vou preencher todo esse espaço com cor. Aqui eu vou fazer uma camada fina e eu vou colorir em várias direções. Então, eu vou começar preenchendo com linha reta, tá vendo? O movimento de vai e vem. No sentido aqui horizontal, né? Deitado. Depois de preenchido, eu vou virar o papel, fica mais confortável pra mim. E vou preencher aqui no sentido contrário. Eu gosto de utilizar essa técnica quando eu vou fazer camadas com cores diferentes. Eu acho que fica mais interessante e mais fácil de mesclar as cores. Agora, eu vou fazer... O preenchimento, ele fica assim, ele não fica perfeitamente uniforme, mas o objetivo é esse, só preencher com cor mesmo. Então, eu fiz aqui 3 direções. Deitado, em pé e diagonal. Ai, não tá aparecendo. E eu vou fazer todo esse processo de pintura em todo o restante da janela. Então, eu vou fazer aqui para acelerar para vocês, depois eu mostro, porque o procedimento, o método é o mesmo. Primeiro preenche aqui nessa direção, depois vem preenchendo na outra e por último na diagonal. Então, hoje nós estamos trabalhando com 3. A ordem de pintura, ela não é importante aqui. Você pode começar em qualquer direção. O importante é fazer essas 3 camadas. E lembrando que a mão, ela tem que estar levinha. Não pode ser mão pesada aqui, igual a gente... Um bom truque para você aprender a pintar mais leve, para quem tem dificuldade, é não segurar o lápis aqui na ponta. Aqui a gente tem bastante precisão e força. O segredo é você segurar o lápis um pouquinho mais aqui no meio ou mais lá no fundo, que isso automaticamente já dá leveza na mão. A gente não consegue aplicar tanta força segurando o lápis aqui nessa posição. Então, vamos preencher. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Finalizei aqui o preenchimento usando a cor areia. E agora, se você for observar, a gente tem alguns volumes que a gente tem que destacar aqui nessa pintura. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, dourada, ela tá um pouco mais à frente do que essa linha aqui. Essas partes aqui, ó, que eu tô mostrando, ela tá um pouquinho mais funda. Então, a gente vai dar um sombreamento para que essas partes se destaquem mais. Usando, então, agora o marrom claro, eu vou começar aqui, ó, esse canto. E vou fazer um degradê pra dentro da figura. Que isso vai fazer com que essa peça que está aqui na frente pareça que está mais na frente do que a outra. A mesma coisa eu vou fazer aqui na ponta, de fora pra dentro. Aqui a gente já consegue perceber que essa parte aqui, ela fica mais pra
né? E vou fazer aqui embaixo dessa linha. Bem pouquinho. Então, eu vou continuar destacando os pontos de sombra, que é embaixo aqui da linha e do lado da peça central. Observa como eu fiz um degradê um pouco maior do que o outro. Aqui também tem trilha sonora hoje na rua. Ó, aqui vai ser completo, que é um ponto bem mais fundo, né, com mais sombra. Vou colocar a mesma coisa aqui. Nesse pontinho, vou subir, deixando a cor sumir pra cima, ó. Observa agora a diferença, ó. Como aqui ele tem um volume e aqui não tem nada, né? Bem interessante. Agora, então, eu tô repetindo tudo que eu fiz aqui de sombreamento, eu vou fazer aqui do outro lado também. Aqui na figura central, os pontos de sombra são embaixo dessa madeirinha dourada aqui, né, para dar um volume. E aqui também, ó, embaixo dos arabescos, né, do rococó. Então, aqui bem embaixo ele é um pouco mais forte. Conforme vai descendo, eu vou deixando o degradê um pouco mais claro. Então, aqui, ó, é bem embaixo. Para dar um voluminho. Ó, e a mesma coisa aqui do outro lado. Um outro lugar que eu vou fazer o degradê é aqui, ó, perto da pontinha, pra não ficar muito chapadão, sabe? Então, na parte interna da janela, eu vou fazer um degradê bem fininho. E agora, com o esfuminho seco, eu só vou dar uma passadinha aqui, ó. Bem um pouquinho assim, pra cor uniformizar e misturar um pouco melhor, tá vendo? Nada muito exagerado, porque senão ele acaba, tipo, ficando sem o degradê. Então, só uma passadinha, ele vai dar uma uniformizada e ponto. Agora, eu comecei aqui já a textura da madeira, eu vou usar a mesma cor, porque eu quero uma madeira clara, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco alguns pontinhos. É legal tá com o lápis bem apontadinho para fazer essa textura. Vou colocar 2 pontinhos aqui. E eu vou ver com a linha toda tortinha. Quando chegar aqui no pontinho, eu dou uma desviada e continuo. Sempre deixando a linha tortinha. Então, eu vou fazer uma aqui do lado, ó. Desvia e continua com a linha tortinha. Alguns pontos ela não vai aparecer muito bem. E nos pontos mais claros ela vai aparecer melhor. E assim, eu vou distribuindo a minha linha. Se eu comecei na horizontal, é interessante fazer sempre na horizontal também. Vou mostrar bem de pertinho, ó, como que ficou o desenho. Ele é bem improvisado mesmo. E vou mostrar o detalhe aqui aonde não tem, ó. Olha como valoriza muito mais a nossa pintura usando essa textura. Vou fazer aqui de novo para vocês, ó. Coloca alguns pontinhos. Pode ser uns mais compridos, ó. Alguns mais gordinhos, você que escolhe. E depois você vem construindo linhas. Chegou perto do pontinho, desvia. É sempre bom começar assim, meio que na mesma linha que o pontinho tá, sabe? E não esquece que a linha tem que ser torta. Então, é bem fácil, porque não tem como errar, né?
Ó, tá vendo? Cheguei aqui, ó, tem um pontinho, desvia e continua. Esse pontinho nada mais é do que os nervinhos da madeira. Aqui, ó, eu desviei de um lado, vou desviar do outro e segue fazendo. Existem muitas maneiras de desenhar veia assim na madeira. Essa aqui é apenas uma das opções. Ó, vou desenhar mais um aqui. E vamos repetindo o processo. Ó, vou colocar o pontinho. Eu gosto de começar sempre em volta do pontinho, e depois eu vou inventando. Ó, algumas eu junto, outras eu afasto mais. Eu vou pôr mais um aqui, ó. Você vai sentindo aí o seu desenho e vai inventando a sua textura. Bem gostoso de fazer. Aqui no comprimento, eu vou fazer ele assim, nesse sentido, a veia da madeira, sabe? Porque eu acho mais fácil do que fazer deitado, aí também fica mais bonito, né? Então, mesmo processo, começo marcando os pontos e venho depois criando as veias. Vai repetindo até acabar. Vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Quando chegou aqui em cima, eu continuei fazendo no mesmo movimento, pra fazer sentido. Tá vendo? E o resultado da nossa aula de hoje é esse aqui. E esse aqui foi o resultado da nossa pintura hoje, ó. Uma madeirinha clarinha pra combinar com a elegância aqui do dourado, porque logo, logo a gente vai tacar cor aqui nesse resto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E para quem perdeu a aula de ontem, eu vou agora salvar a aula de ontem nos destaques aqui do Instagram. E você pode acessar. E logo, logo vou deixar a aula de hoje também salva nos destaques para quem perdeu. Beleza? A gente se vê amanhã. Amanhã eu venho um pouquinho mais cedo. E daí a gente vai continuar a fazer mais uma etapa dessa pintura. Espero que vocês tenham gostado. Coração para vocês. E até amanhã.